Olá, queridos, tudo bom? Aqui é a professora Andresa Bello. O vídeo de hoje é uma resenha muito especial aqui no canal, porque nós vamos falar sobre o livro Os Miseráveis, do autor Victor Hugo. Esse livro, ele faz parte, ele compõe aí, um dos clássicos da literatura mundial. Esse livro ele é maravilhoso, ele aborda temas muito interessantes como o tema da desigualdade social, das injustiças sociais. O título, Os Miseráveis, tem tudo a ver com o contexto, porque esse texto aqui, essa literatura vai abordar os miseráveis que viviam ali nessa época aqui, dentro da sociedade francesa. Essa minha edição, quem gosta de colecionar livros vai me entender, Essa edição é uma edição de Martin Claret, é uma edição que eu achei maravilhosa. Ela tem a capa dura, tem assim, essa imagem que tem a ver com o contexto que vai ser tratado aqui dentro do livro, Tem aqui a imagem da Cosette, que a gente vai falar daqui a pouco, e do Jean. Na última, também, tem aqui, a imagem, tá? Bem assim, tratando dos assuntos do livro. As páginas, elas são amareladas, o que facilita bastante na hora de fazer a leitura do livro, porque assim, não cansa tanto a vista, As letras, elas possuem um bom tamanho, uma boa diagramação. Mas é lógico que por ele ser um camalhaço, um livro tão grande, eu não tive coragem de ler nele, porque senão eu ia acabar estragando esse livro. Eu utilizo o Kindle, Alguns alunos sabem que eu gosto muito de utilizar o Kindle, porque o Kindle é um aparelho de leitura, digital. Ele simula a leitura como se fosse um livro, você pode ler à noite, porque ele tem luz embutida. E no Kindle, esse livro aqui, ele estava custando R$1. Então eu comprei por 99 centavos, fui lendo ele no Kindle e admirando, e ficou aqui para minha coleção esse livro aqui, a edição da Martin Claret. Ele é um clássico francês. Na sua época, quando ele foi lançado, ele praticamente assim foi banido, porque ele trata de alguns assuntos que acontecem até os nossos dias, mas denunciavam a sociedade francesa de sua época. As desigualdades sociais, as injustiças sociais, a pobreza, Então o título desse livro, Os Miseráveis, tem tudo a ver com o assunto que é tratado dentro desse livro, tá? Os personagens desse livro são Jean Valjean, o Bispo, que é um dos primeiros personagens desse livro. Nós temos aí a Fantine, a Cosette, o Javert, que é um policial, o Marius, que no decorrer do livro, ele vai aparecer lá no finalzinho, ele vai acabar se casando com a Cosette, e tem lá a família dos Thénardier. Bem, quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei que esse livro fosse se tratar sobre a vida do Bispo, Quando você começar a ler, você vai se apaixonar pelo Bispo, porque o Bispo é uma pessoa assim super humilde, é bem interessante, ele é muito importante para a transformação da vida de Jean Valjean. Jean Valjean, ele é um ex-presidiário, tá? Ele é preso, No livro, no comecinho, ele não diz o motivo pelo qual Jean Valjean ele acaba sendo condenado pela justiça a 19 anos de reclusão social. Mas com o decorrer da história você acaba percebendo que o motivo de Jean Valjean ter sido preso foi ele ter roubado pão, tá? Para dar de alimento para os seus sobrinhos. Então assim, Jean Valjean, por ele ter sido ex-prisioneiro, as pessoas tratam ele com muito preconceito. Mas na realidade ele não matou ninguém, não fez um grande estrago dentro da sociedade. Na verdade, ele estava tentando não matar os sobrinhos dele de fome. Então, assim, é uma história já começa comovente pela história de Jean Valjean. Bem, Jean Valjean, após 19 anos de reclusão, ele é liberto. Só que quando ele é liberto, ele não é muito bem recebido pela sociedade, porque a sociedade ela é altamente preconceituosa e principalmente com pessoas que, de algum momento, e de alguma forma, têm ali cometido algum crime, sem se importar os motivos do crime, Bem, Jean Valjean, ele vai tentar abrigo dentro da sociedade por diversas vezes e ele é totalmente ali discriminado, Ele sofre muito preconceito. Até ele chegar na casa desse bispo, que deixa sempre ali as suas portas abertas, ele tem assim uma visão muito bacana, tá?
Esse bispo tem uma visão assim extraordinária que eu acho que todo cristão deveria praticar. Ele dá abrigo para Jean Valjean. Jean Valjean, na primeira oportunidade que ele tem, ele vai roubar o bispo. Isso mesmo, aquele que estendeu a mão, ele vai roubar, né? E quando ele rouba, ele foge, mas ele é capturado por policiais. E quando ele é capturado ali por policiais, os policiais levam Jean Valjean para a casa desse bispo para poder apurar a história, saber se realmente a prataria que Jean Valjean havia roubado, né, pertencia ao bispo. E o bispo pega e fala assim: não, pertence a mim mesmo, mas eu dei para ele. Na verdade, Jean Valjean tinha roubado, isso mesmo. Mas o bispo decide ajudar Jean Valjean dizendo que ele tinha dado aquela prataria, para que ele não fosse ali penalizado perante a lei. E o bispo, pelo incrível que pareça, ainda fala assim: querido, você ainda esqueceu os castiçais que eu havia te dado. Então assim, isso é muito bacana da parte do bispo, porque essa atitude transforma e muda totalmente a vida de Jean Valjean. Ao longo, da leitura do livro, você vai ver que Jean Valjean ele vai adotando novas identidades, novos nomes, porque o nome que ele tinha, né, Jean Valjean, já era visto assim de forma preconceituosa. Um dos nomes que ele vai adotar é o do Senhor Madeleine. O Senhor Madeleine é um proprietário de uma fábrica muito bem sucedido, tá? Bem, quando ele chega a esse ponto, as pessoas não conseguem identificar que o Senhor Madeleine é aquele fugitivo, né, o fora da lei, o ex-presidiário, que ficou durante 19 anos recluso por ter roubado um pão. Ele chega, inclusive, a ser prefeito, porque ele é visto ali como uma pessoa que se destaca na sociedade. Nesse momento, vai aparecer no meio aí dessa história a personagem que se chama Fantine. A Fantine é uma jovem belíssima, que ela acaba se iludindo por causa do amor, né? Ela se ilude amorosamente e acaba ficando grávida. Logicamente, o rapaz, né, o pai da criança, não assume ela. Pelo contrário, ele some, né, e deixa ela com a responsabilidade de criar uma criança. A Fantine, apesar dela ser bem jovem, bonita e tudo mais, ela não tem família. E ela precisa de procurar um local onde ela pudesse trabalhar e sustentar a si próprio e a filhinha que ela tá gerando. Bem, nesse percorrer da história, ela chega até uma espécie de hotel de estrada, onde ela se encontra com uma família que se chama Os Thénardier. Os Thénardier, eles ficam com a filha da Fantine, o nomezinho dela é Cosette, eles ficam com ela com a promessa de que Fantine mensalmente mandaria recursos para cuidar da criança. Fantine, ela parte para uma cidade próxima, onde ela vai achar emprego na fábrica do Jean Valjean, que nesse momento está sendo chamado aí de Senhor Madeleine. Bem, quando ela chega nessa fábrica, mensalmente ela manda recursos para os Thénardier cuidar da Cosette. Só que os Thénardier, eles começam a roubar o dinheiro que era da Cosette para o seu próprio sustento e passam a escravizar a Cosette. Então assim, a Fantine, que está ali se matando para trabalhar e oferecer uma vida boa para a filha, ela na verdade está sendo iludida, porque a filha ela tá assim sofrendo os piores abusos possíveis para um ser humano. Quem sabe aí dizer os piores abusos possíveis para uma criança. Bem, na fábrica, a supervisora descobre que a Fantine ela é uma mãe solteira e simplesmente por esse motivo e por puro preconceito, ela demite a Fantine. Nesse momento, a história da Fantine, sinceramente, é muito comovente, porque para sustentar a sua filha, ela corta os seus cabelos, vende os cabelos para mandar proventos para a filha, ela tira os 2 dentes da frente e vende para mandar recursos para a filha. E por fim, ela não vê outra saída e acaba entrando na prostituição. Bem, em um momento da história, a vida da Fantine e do Jean Valjean se encontram. Ele não sabia que ela havia sido demitida da fábrica dele porque ela era uma mãe solteira, ele jamais teria essa atitude, mas a Fantine está à beira da morte. E ali ele faz a promessa de que ele traria a Cosette para ela novamente. Quando ele chega na casa dos Thénardier, começa a guerra, porque os Thénardier ficam o senhor Thénardier, a família, né, até o final do livro tentando incriminar
tentando colocar Jean Valjean novamente, tá? No presídio, né? Na vida ali reclusa. Bem, ele consegue por fim ser, né, o pai adotivo da Cosette. Ele trata ela com muito amor e carinho, mas ao longo do livro eles passam por diversas aventuras, onde até em um convento ele vai parar para poder cuidar dessa menina, né? Ele perde tudo em prol dessa menina. No finalzinho do livro, né, a Cosette, ela encontra o seu grande amor. Ela já tá uma moça lindamente linda. Ela chama a atenção de um personagem que se chama Marius, tá? Marius, ele faz parte da aristocracia, tá? Da época. Ele trata até com certo desrespeito de Jean Valjean em algum momento, mas no final tudo se acerta. Javert é um policial que passa durante todo o livro tentando pegar Jean Valjean como um fugitivo da lei. Mas no final, até Javert tem que se convencer de que o Jean Valjean é uma pessoa maravilhosa. E na verdade, a prisão dele foi em nome de uma causa maior, que era dar o sustento aos seus sobrinhos. Aqui foi só uma revisão básica, tá? Uma resenha bem básica, sem spoiler, né? Com um pouquinho de spoiler, mas mais ou menos, né? Desse livro, porque esse livro é enorme. Então, assim, tem muita coisa boa que acontece nele. Eu espero que você tenha se interessado em ler. Você não precisa comprar o livro físico, assim como eu fiz. Você pode baixar, né, comprar pelo Kindle, que tá, assim, R$1. Então, assim, vale super a pena e é uma história que vai, assim, te emocionar bastante e vai trabalhar bastante valores. E vai refletir, né, que até hoje persiste a desigualdade social, as injustiças sociais. E existem muitas pessoas que são consideradas miseráveis na sociedade. Eu espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Caso você leia, caso você se interesse ou já tenha lido sobre esse livro, coloque nos comentários aqui abaixo, se inscreve, dá o seu joinha e até a próxima resenha. Tchau, tchau!